Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um Classe dos Professores. E hoje, para partilhar nossa lição, temos dois convidados. Pastor Rafael Frazão, pastor auxiliar da Igreja de Taguatinga. Seja muito bem-vindo, pastor. Alan, membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja muito bem-vindo vocês dois. Alan, você faz a oração para a gente iniciar? Vamos orar. Querido Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, porque agora nós podemos estar aqui em Tua Santa Presença para compartilhar e estudar a Tua Santa Palavra. Que o Senhor esteja conduzindo esse momento e que seja o Senhor o nosso professor, o nosso mestre, e as palavras aqui ditas sejam palavras de vida e eternidade para todos. Amém. Esteja nos corações de cada uma das pessoas, abençoa-as e cuide de cada uma delas. Também unge os seus corações e suas mentes para compreender a mensagem dos céus que o Senhor tem para cada uma delas. Amém. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Aperta o sininho para receber as nossas notificações, dá um like, compartilha, pergunta, comenta, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em te responder. Obrigado por você estar aqui com a gente compartilhando mais um momento dessa palavra de Deus. Pastor Rafael, o livro de Isaías é um livro realmente muito interessante, muito denso. Talvez seja um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento, não é verdade? E ele tem umas profecias, ele é tido como o quinto evangelho, porque tamanhas profecias que ele tem a respeito do Messias de Deus. Eu peço até licença aqui para a gente começar lendo Isaías 42:1, que é o verso para memorizar, um antigo verso áureo, que ele fala bem assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Por sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Pastor, Isaías 41, Deus chama o povo dele de nação serva. Explica para a gente o que é isso. A nação serva é uma nação que deveria respeitar o Senhor, amá-lo e seguir os seus estatutos. E essa nação ela é até chamada, de povo de Israel. Povo de Israel. A gente sabe ali da história de Jacó. Jacó, ele era, o seu nome significa calcanhar, enganador. Depois que ele teve um encontro com Deus, ele se tornou Israel. Então agora os seus filhos, a sua família se tornou a família, essa família se tornou o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Uma nação pequena, simples, um povo humilde, mas era um povo amado, um povo importante para Deus. E como é que eles deveriam se portar, pastor? Esse povo era um povo pequeno, como você falou, perto das outras nações, e era um período muito belicoso, havia muitas guerras. A lição até brinca, né? Esse povo deveria fazer o quê? Fazer alianças para evitarem derrotas ou deveriam confiar na mão de Deus, né? E aí eu te faço uma pergunta. Israel chegou a cumprir esse propósito? O propósito era exatamente esse, de confiar inteiramente em Deus. Que Deus ganharia todas as guerras. Deus seria o rei dos israelitas. O escudo deles. O escudo deles. Só que nem sempre isso aconteceu. Muitas vezes eles fizeram alianças políticas, muitas vezes eles confiaram na força do exército e aí a gente sabe, qual foi o resultado. Ruína, derrota, sofrimento. E até mesmo eles pensaram que Deus não estava mais com eles. Mas na verdade não era Deus que não estava, era eles que não estavam com Deus. Que não viam Deus, se afastado de Deus. E Alan, aí logo depois no outro capítulo, 42, fala sobre uma figura que é muito interessante. Que os judeus dizem tratar-se ainda do povo judeu, que foi chamado de servo, no capítulo 41, e nós dizemos que é uma profecia de aplicação dupla. Explica mais para a gente quem é esse servo anônimo do capítulo 42.
Vamos ler o texto? Por favor. Você leu o verso para memorizar, né? Mas só para começar por ele, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Primeira coisa, mesmo dentro do judaísmo existe um princípio bíblico de que as palavras elas não são inúteis, todas elas têm um significado muito próprio. Verdade. Por que eu estou falando isso? Quando você vai para o capítulo 41, muitas vezes é colocado a expressão aqui do servo de uma forma mais plural, de uma forma mais coletiva. Ele fala sobre, ou ele cita a nação como um todo, Israel, Jacó, ou ele cita de uma forma muito mais plural, ele vai falando sobre pessoas no plural. Aqui já mudou. Aqui, quando ele já começa o texto de uma forma muito singular, muito específica. E ele vai trazendo, ao longo de todo o texto, muitas características desse servo. Primeiro, ele vai falando que ele é o seu escolhido. Se a gente fosse colocar em outras expressões e em outras regiões aqui, ele já vai colocando a ideia de ser ungido, de trazer-nos já essas ideias. Mas, além disso, quando a gente começa a ver as suas obras, aí a gente começa a ver que mais e mais claramente vão sendo colocadas as ideias do que Jesus fez. Por que eu estou falando disso? Promulgará o direito para os gentios. Se você vai lá em Mateus 3,17, você vê que Jesus ele já tinha começado o ministério junto aos gentios. Ele já tinha começado a fazer curas no meio de povos gentios. Ele já estava começando a trazer um ensino, alguma coisa para povos gentios. Pregava, né? Pregava para eles. Aí você vai colocar, vai seguindo o texto, e ele vai colocando o verso 7. Para abrires aos olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Você vai lá em Mateus 11:15, quando João Batista pergunta se ele era verdadeiramente o Messias, ele traz uma expressão muito semelhante a essa, porque ele fala que os cegos veem, os surdos ouvem, as pessoas, os mais pobres, agora para eles é ensinado o Evangelho. Então, muitas do que foi falado ali são reproduções, pelo menos semelhantes, ao que está nesse texto. E por que é interessante a gente ver todas essas características? Quando João Batista faz essa pergunta e ele recebe essa resposta, é porque ele tinha em mente Isaías 42 como uma identificação muito, muito clara de que esse se tratava do Messias, e que quando Jesus responde o que ele estava fazendo como ministério, estava trazendo claramente para ele a promessa que ele tinha sobre a vinda do verdadeiro Messias. Do grande Messias. O grande Messias, que aqui é identificado como o servo do Senhor. Mas, pastor Rafael, nós temos outros Messias na Bíblia, não é verdade? Que a gente fala assim, o grande Messias Jesus, mas nós temos outros Messias. Inclusive, nós temos um que é muito interessante, porque ele não é do povo servo de Deus, mas a Bíblia o chama de Messias, como se ele tivesse sido escolhido para algo grandioso. Fala, mas quem é esse Messias que não era do povo de Israel? Olha só que interessante, né? Como as profecias são riquíssimas, né? E olhando para as profecias, a gente vê Deus agindo na história. Lá em Isaías 45, verso 1, diz assim: assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis. E Ciro foi um instrumento de Deus para abater os babilônicos. A gente vê aí o ungido, o Messias representa o ungido, o enviado para salvar, enviado para fazer uma grande obra. E foi isso que Ciro fez. Ele como rei persa, ele acabou com a escravidão dos judeus, né? Ele derrotou
Babilônia. E, além disso, ele ordenou que fosse reconstruída Jerusalém. Então, olha só, Ciro, ele marcou a história. Fato inédito, né? Inédito. Se não me engano, os babilônios, eles pegavam... Fato inédito, né? Se não me engano, os babilônios, eles pegavam os povos e misturavam para que eles não se rebelassem contra eles. E Ciro, Império Medo-Persa, né? Ele era mais persa do que Medo, mas comandava os dois. Ele, numa atitude inédita, deixa o povo voltar para reconstruir sua cidade, a sua religiosidade Anos antes, novamente. né? Muitos anos Então, antes, foi Isaías realmente está muito especial para profetizando o povo de Deus. a respeito de Ciro. Muitos anos antes, Isaías está profetizando a respeito de Ciro. Muito tempo, para Fantástico. Quantos séculos antes? 150 anos. Impressionante. E Alan? 150 anos antes. Impressionante. E Alan, aí a lição vem e fala assim, que isso é uma esperança antecipada. Eu achei isso fantástico. Porque nós estamos falando de profecias aqui que já se cumpriram, que nós já passamos por elas e vimos. É claro que na época não tinha como saber nem quem era Babilônia, nem quem era Ciro, desse poder todo, e Isaías escrevendo, sendo escrito, para que as pessoas vissem qual é o poder de Deus, que ele sabia o nome até. E ele fala sobre esperança antecipada, porque Deus tem um motivo na hora que ele pede para o profeta fazer alguma coisa. Explica para a gente o que é essa esperança antecipada. Vamos lá. É interessante o seguinte, essa profecia ela é tão absurda, tão específica, tão maravilhosa, que muitos dos estudiosos vão falar, olha, desculpa, mas de Isaías 1 a 39 é um autor, de Isaías 40 em diante, 40 a 66 já é outro autor, porque não tem jeito de um cara prever com tanta precisão uma profecia que era também tão inesperada, tão impossível de acontecer. Só que, primeiro, você já estava falando de um reino que iria surgir e dominar a terra de Judá. Você já estava falando que esse reino ia ter um apogeu, e além disso você estava profetizando que aquele reino que ia ter o apogeu ia cair, e você fala quem ia derrubar aquele reino. É absurdo. Isso é um absurdo em termos de... Só Deus maravilhoso que faz isso. Só um Deus que é capaz de fazer isso. Que então, é vivo, né? Aí, muitos dos estudiosos vão falar, desculpa, é outro autor, porque não tem jeito isso aqui, principalmente os críticos. Mas só que, por que se chama esperança antecipada? Ciro, ele aparece como um antítipo de Cristo. Na verdade, de vários antítipos de Cristo que a gente tem na Bíblia, ele é mais Libertador. um. Porque ele é aquele que aparece como Redentor, como Salvador, aquele que libertador, aquele que restaura o povo. Então, ele vem com uma promessa maravilhosa para um povo que estava passando por dificuldades, que estava passando pelo cativeiro, e ele já vem com essa promessa e ele já fala de uma forma tão fiel e tão direta que ele já coloca, além disso, o nome dele é esse, para que quando ele aparecer você já saiba que eu estou cuidando de você. Porque uma coisa, em Isaías 41, que foi o primeiro capítulo que a gente começou a ler, já no verso 3, ele já falava que suscitaria do Oriente um cara que iria libertar o povo. E logo depois ele repete 3 vezes, não temas, porque eu estou contigo, não temas, porque eu sou o seu Deus. E ele vai repetindo várias vezes, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque voltando ao porquê da pergunta, esperança antecipada. Você ter um Deus tão poderoso, tão maravilhoso e tão presente, é uma coisa que a mente humana, que a gente não é capaz de explicar, mas só que a gente pode então acreditar nesse Senhor. Ele se mostrou como defensor, como escudo, como aquele que estaria ao lado, e também se mostrou como aquele que é capaz de controlar toda a história. Ele pede assim, confie em mim, e não de uma maneira cega, desarrazoada, mas explicando os motivos, né? Mostrando que ele tem poder e o que aconteceria. Ele explica detalhadamente o que vai acontecer. E é interessante que o livro de Isaías, ele é um dos livros, parece não, isso é providência divina. Ele é um dos que está mais completos nos manuscritos do Mar Morto.
Dos manuscritos do Mar Morto aparece lá o livro de Isaías, e o livro de Isaías está completo e não aparece nenhum tipo de ruptura. Sim, verdade. Aí você vai falar, poxa, para quem não crê em Deus, vai falar, não, existe um outro autor. Só que quando você olha um dos manuscritos mais antigos do mundo, você não vê nenhum tipo de indício que dê suporte para esse tipo de ideia. A única coisa que sobra para você pensar é, eu creio em um Deus que é poderoso o suficiente para fazer isso e para fazer muito mais. Que é real. E para vocês dois, pastor Alain, eu acho uma das profecias mais interessantes é quando ele fala sobre o servo que seria compassivo e sofredor. E eu acho fantástico como ele tenta descrever a salvação do povo ainda calcada nele. Fala pra gente, quem é esse servo compassivo e sofredor que aparece aqui? Vamos mais uma vez para o texto de Isaías 49, né? Não dá para ler o texto inteiro, mas eu gostaria de suscitar, assim, de citar primeiro o verso 7. Assim diz o Senhor, Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Eu citei esse verso aqui porque ele coloca o próprio Senhor como sendo servo, né? Sim. Ele coloca o próprio Senhor como sendo servo. Então, ele vai trazendo características, vai trazendo elementos aqui que vai mostrando qual é agora a convergência e não a diferença dele, o Senhor, para esse servo que está sendo descrito. E qual é a convergência? A convergência é que ele também seria desprezado, a convergência é que ele também seria aborrecido, mas só que é a convergência também que ele também seria adorado. Por que eu estou trazendo toda essa explanação, né? Porque, na verdade, a gente vai vendo aqui que o servo que está sendo descrito assim, esse servo compassivo e sofredor, é aquele que foi morto numa cruz, que foi espancado, que viveu uma vida humilde e que mostrou compaixão durante toda a sua vida, Jesus Cristo. Porque cada uma das características, cada uma das coisas que foram trazidas, vão mostrando claramente e vão se cumprindo muito especificamente em Jesus. E é muito interessante que é a mesma ideia que a gente estava falando aqui anteriormente sobre a esperança antecipada, que Deus previu as coisas com muita exatidão. Ele não deixou margem para que nós tivéssemos dúvidas de quem ele está falando. Ele vai falando... Interessante, o livro de Isaías, fazendo só um adendo, ele é citado mais ou menos umas 400 vezes nos evangelhos. Ele é citado muitas vezes como cumprimento profético. E esses versos aqui que estão em Isaías 49, e que estão até um pouco mais adiante, eles se cumprem ipsis literis nos evangelhos e vai mostrando claramente em cada um dos momentos como essa profecia se cumpriu em Jesus. Sabe que um dos textos mais interessantes que eu vejo aqui é que fala que esse servo apareceria às prisões e ele diria às pessoas para saírem. Uma vez eu estava dando estudo numa classe grande, né? E a classe tinha mais de 100 pessoas e era geral. E alguém perguntou assim, mas por que essa expressão? Por que ele vai chegar na prisão e tirar o pessoal? Por que quem está na prisão? Porque deveria estar preso. Eu falei, então, exatamente isso. Ele chega à prisão, ele pede para sair porque as pessoas, essa era uma coisa que acontecia muito na época, porque a pessoa foi perdoada. Eu falei, nós temos muitos cristãos que são capazes de condenar. Aliás, todos nós aqui somos capazes de condenar as pessoas. Mas o servo de Jesus, o servo de Deus, ele era capaz de dar redenção, o perdão. Eu acho isso fantástico, porque é isso que se baseia toda a esperança e que nós temos aqui nessa palavra de Deus, que nós não recebemos aquilo que nós merecemos, mas aquilo que precisamos em Cristo Jesus. E esse é até mesmo, Klaus, um ponto que fazia com que os judeus tivessem dúvidas, né? Porque
como que pode um Messias, um enviado, um ungido, ele sofrer, ele se humilhar, ele curava e ao mesmo tempo ele fazia maravilhas e ao mesmo tempo ele se entregava numa cruz. E não acabava com o poder que os escravizavam, né, naquela época. Isso. Então eles tinham essas certas dúvidas por conta disso, né? Eles imaginavam que esse Messias, o libertador, acabaria com toda a dor, com todo o sofrimento daquela época. Mas a gente sabe, né, que era ele estava iniciando o seu reino aqui na terra, mas que o reino dele mesmo era um reino celestial. É pensar na Bíblia com a mente humana, Isso, e não com a mente divina. exatamente. Vamos encerrar? Só uma colocação assim, bem rápida. Uma coisa que a gente não comentou muito, mas que é interessante. O livro de Isaías ele é escrito de uma forma muito poética. E Totalmente. essa forma poética, assim, ele traz muitas expressões de forma conotativa. Quando ele fala em prisão, ele não está falando apenas da cadeia, assim, Claro. onde as pessoas estão algemadas e tal. Ele está falando também das cadeias do pecado, estão trazendo as cadeias do sofrimento, das angústias que nós vivemos. E até uma coisa interessante aqui, o verso 10 fala que os servos não teriam fome. Aí, Jesus multiplicou os pães, mas só que ele alimentou as pessoas com o pão do céu. E as pessoas também não teriam sede. Então Jesus fez jorrar das pessoas rios de água viva. Então, de uma forma conotativa, se torna cada vez mais maravilhoso. O pão com a palavra de Deus, a água como o Espírito Santo brotando nela. Exatamente. Como o ministério de Jesus foi bonito, como o ministério de Jesus foi maravilhoso e como ele é transformador. Faz a oração para a gente, para encerrar? Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Santo Filho para viver e morrer em nosso lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque agora nós temos uma esperança que é inigualável e temos a certeza de que em Ti teremos vida eterna. Amém, Senhor. Queremos Te pedir, Senhor, esteja conosco e não permita que nós nos desviemos dos Teus caminhos. E que nós possamos andar até aquele dia glorioso, o dia do Senhor, e que nós estaremos de pé naquele dia falando, esse é o Deus a quem aguardávamos. Amém. Obrigado, ó Pai, por tudo. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que isso tenha sido uma bênção para você. Fique conosco e volta aqui para a gente ver de novo a nossa próxima lição aqui no Classe dos Professores.